Olá, hoje a gente tem um material aqui, olha, bem denso, viu? E fundamental para muita gente. São trechos do livro O Verdadeiro Evangelho, com os sermões do Paul Washer, editados pelo Iago Martins. Isso. O foco é uma análise bem profunda de Romanos 3, ali do 23 ao 28, uma passagem que, nossa, gente como Lloyd Jones chamou de acrópole da fé cristã. É pesado, exatamente. E a proposta do Washer, como tá no material, não é só dar uma repassada na doutrina. É ir fundo mesmo no que ele vê como a essência, a mensagem central da Bíblia. Ele argumenta que entender o Evangelho assim, nessa profundidade, não serve só para conversão lá no começo. É o combustível para a vida cristã inteira, sabe? É isso. O material até critica, quem busca motivação em, como eles dizem, falsa empolgação, emocionalismo vazio, ou até entretenimento quando falta essa base sólida. Pois é. Então acho que nossa missão aqui hoje é tentar desempacotar isso. Qual é essa essência tão poderosa que, nessa visão do Washer, pode mesmo transformar vidas, redefinir a fé? Vamos nessa. Vamos lá. Bom, o ponto de partida é aquela frase que todo mundo conhece. Pois todos pecaram. Romanos 3:23. A fonte explica pecado como errar o alvo. Mas não é só errar o centro do alvo, É tipo errar completamente o alvo de obedecer a Deus, de ficar na vontade dele, de glorificar a ele. A gente ouve tanto que talvez perca o impacto, Exato. Perde o peso. E a análise que ele faz vai além do ato de pecar, isoladamente. Como assim? Argumenta-se que a nossa condição humana na raiz é de pecado. Que a gente já nasce no pecado. É inerente. Nossa! Para defender isso, ele cita Gênesis, lá no capítulo 6, versículo 5, que diz que todo o desígnio do coração humano era continuamente mal. Complicado. E depois Gênesis 8:21 também, é mal o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Quer dizer, desde jovem. É uma visão bem radical mesmo da natureza humana. E tem aquela analogia forte que usam, A do bebê. Isso, a do bebê de 18 meses. Que se tivesse força, bateria no pai para pegar o relógio. Para ilustrar essa natureza sem freio, Exatamente. A ideia é essa. Sem as restrições, seja da sociedade ou da graça de Deus, a natureza humana se mostraria egoísta, rebelde. Chega a ser desconcertante. Ele até menciona figuras históricas terríveis. Menciona. Diz que gente como Hitler, por exemplo, não seria uma aberração total, mas um exemplo extremo do potencial que existe em todos nós e que só a graça comum de Deus é que segura na maioria das pessoas. É forte. É muito forte. E qual a conclusão teológica disso tudo, então? A conclusão que a fonte tira é que, no nosso estado natural, todo ser humano, na verdade, odiaria o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Cita Colossenses 1:21, Efésios 2:3. Odiaria mesmo. É o que ele argumenta. Talvez a pessoa ame uma ideia de Deus, sabe? Uma versão mais palatável, mas rejeitaria o Deus que se revela com toda a sua santidade e sua justiça. Entendi. E aí entra Isaías 64:6, que é chave nesse ponto. Mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Como é que a fonte explica isso? Esse trapo da imundícia? Olha, essa imagem é para chocar mesmo. O Washer usa a figura de um leproso, sabe? Cuja doença contamina tudo, até a seda fina que tentam usar para cobrir as feridas. Nossa. A analogia é para dizer que, diante de Deus, até as nossas melhores ações, as nossas justiças, se não forem feitas por fé e para a glória dele, estariam, manchadas pela nossa natureza. Ele cita Provérbios 21:4, Romanos 14:23, tudo que não vem da fé é pecado, Então, nessa linha, essa coisa de autoajuda, de melhorar a autoestima, não resolve o problema na raiz. Não. A visão é que a solução não está dentro de nós. A necessidade seria de salvação daquilo que a gente é. E não de se melhorar apenas. Exato. Romanos 3, ali nos versículos 10 a 12, é usado para martelar isso. Não há justo nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O padrão de Deus é perfeição, e ninguém chega lá sozinho.
E aquelas desculpas comuns, tipo, mas eu peco pouco. O material já rebate. Diz, olha Adão, pecou uma vez. E as consequências, né? Ou então sou bom comparado com fulano. Mas o padrão não é o fulano? Não. O padrão é Deus. A comparação é com a perfeição divina. Não tem como. E o finalzinho de Romanos 3:23, carecem da glória de Deus. O que significa isso aqui? Não é que Deus tinha um plano e a gente frustrou. Tipo assim. É mais na linha de Romanos 1:21. A humanidade falhou em reconhecer Deus como Deus, em dar a Ele a glória devida. E essa falha gera um vazio, sabe? Uma falta de propósito. Tá, entendi. O cenário da condição humana é bem sério nessa leitura. Mas e Deus? Como ele reage a isso tudo? Aí a fonte entra num terreno teológico bem espinhoso, né? Bem espinhoso. E talvez um dos pontos mais polêmicos hoje em dia. Qual seria? A ideia de que Deus não odeia só o pecado, mas que ele também odeia o pecador enquanto ele está ali praticando a iniquidade. Washer chega a dizer que aquela frase famosa, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, é um completo absurdo, teologicamente falando, na visão dele. Textos como Salmo 7:11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. E o texto-chave mesmo é o Salmo 5:5. O que diz lá? Numa tradução que a fonte menciona, diz: Tu odeias todos os que praticam o mal, ou aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Puxa! Claro, ele reconhece João 3,16, o amor de Deus pelo mundo, mas insiste que a gente precisa olhar o quadro completo, todo o conselho de Deus. Isso inclui a santidade dele, a ira justa dele contra o mal. Não dá para isolar só o amor. Mas tem umas analogias que tentam equilibrar isso, né? A das estrelas. Sim, tem. A graça e o amor de Deus seriam como estrelas. A beleza dela só aparece de verdade no contraste com a escuridão total da noite, que seria a profundidade do nosso pecado. Entendi. Quanto mais a gente percebe o quão ruim é o pecado, maior a percepção e a gratidão pelo amor e pela graça. Como Jesus falou para a mulher pecadora em Lucas 7, né? A quem pouco se perdoa, pouco ama. Ou a outra analogia, das chaves. Das chaves. As chaves só trazem alegria para quem sabe que está preso. Se você acha que está livre, a chave não significa nada. Por isso ele diria que um pregador que evita falar de pecado e juízo é como um médico que esconde o diagnóstico do paciente. Não ajuda em nada. Faz sentido, nessa lógica. E a defesa do direito de Deus de sentir ira. Como eles justificam isso? O argumento é mais ou menos assim. Se nós, humanos, ficamos indignados com injustiças horríveis, o texto até cita exemplos pesados como pedofilia, por que Deus, que é perfeito em justiça e vê toda a maldade, não teria o direito ou até o dever moral de se indignar? Cita Apocalipse 6, onde o povo clama para as montanhas caírem sobre eles para escondê-los da ira do Cordeiro. Usa exemplos como Auschwitz ou a questão do aborto, para dizer que um Deus que fosse indiferente a isso tudo seria imoral. É um argumento forte, que o ódio ao mal é consequência do amor ao bem. Exatamente essa lógica. Se alguém ama muitos judeus, por exemplo, vai odiar o Holocausto. Se ama crianças, vai odiar o que as machuca. Então Deus, que ama perfeitamente o bem, a justiça, o que é como ele, necessariamente tem que odiar o que é contrário a isso, o pecado. E por consequência quem vive nele. E o inferno, nessa visão, não seria a ausência de Deus, mas sim a manifestação final da justiça e da ira dele contra o pecado que não foi perdoado. É bem intenso. Nossa, muito intenso. É um quadro inicial bem sombrio mesmo. Condição humana terrível, reação divina severa. Mas e a solução? Onde ela entra? Ah, sim. A solução vem logo depois em Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. A palavra essencial aí é justificados. Justificados. O que significa exatamente? A fonte explica que é um termo legal, tipo do tribunal mesmo. Deus, o juiz, declara o pecador que crê em Cristo como legalmente justo diante dele. Ah, então não é que a pessoa vira perfeita na hora. Não, não é isso. O status legal dela muda completamente perante Deus. É uma declaração. E o gratuitamente por sua graça.
Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é presente, totalmente merecido. A palavra grega para gratuitamente, diz o material, pode significar sem motivo, sem causa em nós. Não tem nada na gente que faça Deus querer nos justificar. É só pela graça dele mesmo. Diferente de outras religiões, talvez. Sim, ele contrasta com visões onde a salvação depende de algum mérito, algum esforço. Argumenta que só essa justificação, que é pura graça, glorifica a Deus de verdade, e não a gente. Tá. E como isso acontece? Qual é o mecanismo, digamos assim? O versículo continua. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção. Redenção. Tipo resgate. Isso. A ideia é comprar de volta. Libertar um escravo pagando um preço. E o preço aqui, para nossa liberdade do pecado, qual foi? O sangue de Cristo. Exato. O sangue do Filho de Deus. É por isso que o autor Washer até conta uma experiência pessoal, né? Conta qual? Ele fala da emoção que sentiu quando pegou o primeiro filho no colo. E como aquilo deu a ele só uma pequena ideia do custo imenso que foi para o pai entregar o próprio filho para morrer por nós, pecadores. Nossa! É um chamado para a gente ter mais reverência, mais profundidade ao falar da cruz, sabe? Para não tratar como algo banal. Entendi. E isso leva àquele ponto que o autor chama de o maior problema das Escrituras. Que problema seria esse? É um dilema que vem lá de Provérbios 17:15. O texto diz que tanto quem justifica o culpado, quanto quem condena o justo, são abomináveis para Deus. Certo. Então a pergunta é, se Deus odeia quem absolve o culpado, como ele pode nos justificar nós, que somos culpados, sem se tornar injusto, sem ir contra a própria palavra dele? Porque ele não pode só perdoar e pronto. Boa pergunta. E por que não pode? Quais as razões que a fonte dá? Olha, aponta umas 3 principais. Primeira, pecar contra um Deus que é infinito em santidade e majestade é uma ofensa infinita também. Exige uma consequência à altura. Faz sentido. Segunda, o amor de Deus não é um amor bobo, sentimental. É um amor justo, santo. Não pode simplesmente ignorar a injustiça, passar pano. Entendi. E terceira, Deus é o juiz do universo. Ele tem o dever, pela própria natureza dele, de punir o mal. Aí usa aquela analogia do juiz aqui na Terra. Imagina um juiz que libera um assassino cruel, confesso. Geraria revolta, claro. Seria uma falha moral do juiz. Exatamente. E Deus não pode falhar moralmente. Então, como resolver esse impasse? Ser justo e, ao mesmo tempo, justificar a gente, o pecador. E como ele resolve? Qual a chave? A resposta central que o texto dá está numa palavra: propiciação. Está lá em Romanos 3:25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Propiciação. O que significa isso? É um sacrifício que satisfaz totalmente as exigências da justiça de Deus e que, ao mesmo tempo, desvia a ira santa dele contra o pecado. É um sacrifício feito no lugar do culpado. E esse sacrifício é Cristo. Cristo na cruz. Ele é apresentado como a propiciação. E por que tinha que ser ele? Porque só ele podia fazer isso. A explicação é que ele tinha que ser totalmente homem. Porque foi a humanidade que pecou, né? Descendentes de Adão. Precisava de um representante humano. Certo. Mas ele também precisava ser totalmente Deus, por vários motivos. Primeiro, só Deus tem poder para salvar. Segundo, só Deus tem vida nele mesmo para poder oferecer voluntariamente. Terceiro, o valor. Exato. Só um ser de valor infinito poderia suportar a punição infinita pelo pecado de todos e oferecer um sacrifício que fosse suficiente para pagar essa dívida toda. A fonte usa até a imagem de uma balança cósmica. Como assim? De um lado, todos os pecados da humanidade. Do outro, o valor infinito do Filho de Deus. Ele pesa mais, cobre tudo. Entendi. E a descrição da morte dele na fonte vai além do sofrimento físico, né? É bem teológica. Muito além. O foco principal não é nem a brutalidade dos romanos, mas o que estava acontecendo espiritualmente ali. Cita Isaías 53:10. Ao Senhor agradou moê-lo. Moê-lo. A interpretação
é que foi Deus Pai derramando a sua ira justa sobre o Filho enquanto o Filho carregava os nossos pecados. É muito forte. E aquele grito na cruz, Deus, por que me desamparaste? Do Salmo 22, né? É visto como um abandono real, uma separação momentânea do Pai por causa do pecado que estava sobre ele naquele instante. E a agonia antes, no Getsêmani, aquele pedido para passar o cálice. Não é visto como medo da dor física, principalmente, mas como pavor diante do cálice da ira de Deus contra o pecado. O cálice que ele ia beber no nosso lugar. A fonte usa até uma imagem de alguém prestes a ser engolido por uma avalanche, mas a terra se abre e engole tudo antes. Cristo teria absorvido toda a fúria divina que era para nós. E para ilustrar essa ideia de substituição, eles usam o Antigo Testamento também, né? Usam muito. O ritual do dia da expiação, lá em Levítico 16. Lembra? Com o bode que era sacrificado e o outro, o bode expiatório, que levava os pecados para o deserto. Lembro, sim. É visto como uma figura clara de Cristo. E textos do Novo Testamento, claro. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. São textos-chave. E a história de Abraão e Isaque. Também. Gênesis 22. Abraão é impedido de sacrificar o filho. Mas no Calvário, o Pai Celestial não poupou seu filho. É um paralelo impressionante. Então, nessa visão, a cruz é muito mais que um símbolo, é onde a justiça de Deus foi satisfeita, a ira foi aplacada, e aí sim a misericórdia pôde fluir para nós. Exatamente isso. E é essa compreensão que se torna a base para a motivação cristã. Como em Romanos 12:1, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Isso. Não é para tentar ser aceito. É uma resposta de gratidão por já ter sido aceito por causa do que Cristo fez. A motivação muda completamente. Mas a história não para na morte, claro. A ressurreição, a ascensão são fundamentais também, né? Fundamentais. A ressurreição, lá em Romanos 4:25, diz que foi por causa da nossa justificação. É como se fosse o selo de aprovação do Pai. A prova de que o sacrifício foi aceito. Exato. A declaração pública. A dívida foi paga. A justiça foi satisfeita. Se ele continuasse morto, nada disso seria verdade. E a ascensão, a subida aos céus, é descrita de forma bem triunfal, usando o Salmo 24. Levantai, ó portas, para que entre o Rei da Glória. Cristo volta para o céu vitorioso. E importante, como Deus homem. representando a gente. Isso, representando a humanidade redimida. Ele assume o trono como Rei e Senhor. Pedro fala isso em Atos 2. Este Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. E qual é a implicação disso tudo no final? A implicação é clara segundo a fonte. Jesus é o Senhor. Ponto final. Quer as pessoas aceitem ou não. Filipenses 2 diz que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. E a obra dele abre o caminho para a gente se aproximar de Deus. Como no convite de Isaías 55. Vinde às águas, comprai, sem dinheiro e sem preço. O acesso está livre por causa dele. E no final tem um chamado, né? Uma urgência. Tem sim. Um chamado claro para arrependimento, que é mudar a mente sobre o pecado e sobre Deus, e para a fé, que é confiar pessoalmente em Cristo e no que Ele fez, e alerta para a urgência. A vida é curta, Cristo vai voltar. E tem um ponto sobre segurança da salvação também. Sim, importante. A fonte argumenta que a segurança não está só numa decisão lá do passado, mas se evidencia na perseverança, na fé que continua, na obediência que brota disso. Cita Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra vai completá-la. A fé de verdade nessa visão dá fruto e persevera. Bom, então resumindo o que a gente explorou hoje, foi um mergulho nessa visão bem específica do Paul Washer sobre o verdadeiro evangelho. A gente passou pela ênfase dele na nossa pecaminosidade profunda, na santidade, na ira justa de Deus, depois na solução, justificação pela fé, de graça, por causa da redenção, da propiciação em Cristo. Exato. E tudo isso validado pela ressurreição e culminando no senhorio de Cristo com a ascensão.
É uma perspectiva que não alivia nos temas difíceis, né? E coloca a cruz bem no centro de tudo. Coloca mesmo. É uma abordagem que busca, assim, magnificar a graça de Deus justamente por mostrar o tamanho do problema, a gravidade do pecado e as exigências da justiça. Verdade. E talvez a pergunta que fica, né, pensando até no apêndice do livro que fala sobre pregar o evangelho é, se a pessoa abraça essa compreensão toda, como isso mexe não só com a cabeça, mas com o dia a dia? Com as motivações, as prioridades? É uma ótima pergunta para a gente pensar. A fonte parece sugerir que a prova da fé real não é só o começo, mas a caminhada, uma transformação que continua, uma luta contra o pecado que vem da gratidão, uma perseverança que é sustentada por essa mesma graça que salvou lá atrás. É profundo para a gente refletir. Com certeza. É uma perspectiva que desafia qualquer superficialidade, né, e convida para um relacionamento com Deus mais reverente, mais profundo, baseado no que Ele mesmo revelou sobre si e sobre a obra dele. Sem dúvida. Olha, muito obrigada pela companhia nessa análise. Foi denso, mas acho que muito instigante. Esperamos que tenha sido esclarecedor para quem ouviu também. Até a próxima! Até a próxima.